de Deus e em nome da comunidade, declaro iniciar os trabalhos. Solicito ao vereador Lino Pames a realizar a leitura do versículo da Bíblia. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Amém. Amém. Coloque em votação a ata anterior. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado pelos senhores presentes a ata anterior. Solicito a primeira secretária, Cris Rabar, realizar a leitura do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que está aqui presente, internautas que nos acompanham, boa noite. Expediente do dia 6 de abril de 2015. Ofício número 48/2015, de origem executiva, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei 49/2015, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Ofício número 49/2015, de origem executiva, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 50/2015, que abre crédito adicional através de convênio com a União e da anulação de dotações orçamentárias. Ofício número 1965 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, encaminhando as contas do município de 2013. Projeto de lei número 51/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de alimentos orgânicos ou de base agroecológica na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e da outras providências, de autoria do vereador João Grey. Ofício número 30, de origem executiva, comunicando o sancionamento do projeto de lei número 17/2015. Ofício número 044, de origem executiva, comunicando o sancionamento do projeto de lei 040 e 045/2015. Ofício 47, de origem executiva, comunicando o sancionamento dos projetos de lei 37, 44, 41, 43, 42, 46, 39, 38, 48 e 36/2015. Ofício número 190 da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, comunicando a liberação de recursos. Comunicados 99.520 e 99.521 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicando a liberação de recursos. Requerimentos. Requerimento número 128/2015, de autoria de toda a edilidade. Solicitando que seja encaminhado o requerimento parabenizando a senhora Simone Jerusa Sudoski, diretora da APAI de Canoinhas, extensiva a todos os membros do Conselho, pelo empenho, comprometimento e dedicação no projeto Transportando o Sonho para a Realidade, no qual resultou na aprovação da doação do micro-ônibus adaptado através do Consulado Geral do Japão. Requerimento 129/2015, de toda a edilidade, solicitando que seja encaminhado o requerimento, agradecendo o cônsul Akira Ishioka e ao consulado japonês pela doação do veículo adaptado, tendo certeza da consciência que a entidade desempenha uma atividade importante para os alunos portadores de necessidades especiais. Requerimento 130, de autoria de toda a edilidade, solicitando que seja encaminhado o requerimento à comunidade do Salto da Água Verde, parabenizando pelo belíssimo trabalho desenvolvido no Teatro Paixão e Morte de Jesus Cristo, apresentado no último dia 3 de abril. Requerimento 131, de autoria do Edil Vilmar Sudoski, ao senhor Luiz Alberto Koski Faria, prefeito municipal, e ao senhor Lorival Chipitoski, diretor do Detracan, solicitando previsão da revitalização das faixas de pedestre na área central do município, especialmente na rua Coronel Albuquerque. Requerimento 132/2015, de autoria de toda a edilidade, voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Geraldo Oliskovski, ocorrido no dia 31 de março, determinando que seja comunicada à família enlutada. Indicações. Número 85/2015, de autoria do edil Renato Pique, ao senhor Luiz Alberto Koski Faria, prefeito municipal, e ao senhor Gilson Luiz Guimarães, secretário de Planejamento, solicitando a troca da antiga iluminação pelas lâmpadas brancas nas ruas Wendelin Metzger, Bernardo Ousen e Neri Valtric.
Indicação 86/2015, de autoria de Juliano Pangretz, ao senhor Luiz Roberto Koski Faria, solicitando construção de uma creche municipal no alto do frigorífico. Indicação 87/2015, de autoria de tio João Grey, ao senhor Luiz Alberto Koski Faria e ao senhor Beni Carvalho, secretário de Obras, ver a possibilidade de colocar cascalho ou brita nas ruas da comunidade da Revoada das Tirivas, antigo Campo do Sombra. Indicação 88/2015, de autoria do tio João Grey, ao senhor Luiz Alberto Koski Faria e ao senhor Gilson Luiz Guimarães, secretário de Planejamento, solicitando a revitalização dos abrigos de passageiros de ônibus dos bairros Água Verde e Vila Militar. Indicação 89/2015, de autoria do Dilvio Márcio Dossi, ao senhor Luiz Alberto Koski Faria e ao senhor Lorival Chipitoski, diretor do Detracan, solicitando que seja realizado a pintura da faixa de pedestre da Avenida dos Expedicionários, esquina com a Rua Júlio Budante Neto, Avenida dos Expedicionários, esquina com a Rua Teodoro Minhuque, e que seja refeita todas as demais faixas no distrito do Campo da Água Verde. Indicação 90, de autoria do Edilvio Márcio Dossi, ao senhor Luiz Alberto Koski Faria, prefeito municipal, e ao senhor Beni Carvalho, secretário de Obras, ver da possibilidade de desentupir a tubulação na Avenida Expedicionários, em frente ao IFSC e ao Sesc Ler. É o que contemos no expediente para hoje, senhor presidente. Passamos por um pequeno expediente. Quero aqui agradecer a presença do ex-presidente dessa casa, Beto Fácil, do Osmar, Valdecir, Sandra, filha Patrícia, que representa Canoinhas hoje no concurso Miss Santa Catarina, os amigos lá do Campo da Água Verde, os companheiros lá do Jardim Santa Cruz. Sejam bem-vindos, nosso amigo abençoado aqui, né? Fazendo uma visita a essa casa aqui. Eu solicito ao segundo secretário informar se há vereadores inscritos para falar sobre a matéria lida no expediente. Vereador Nino Pangretz. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, comunidade que nos assiste, internautas, imprensa. Só comentar sobre a minha indicação 086, que a comunidade está me cobrando no alto do frigorífico que seja construída uma creche, que ali aumentou muito a quantidade de moradores dos 2 anos para cá. Deve ter triplicado as casas ali que foram construídas. E o pessoal ali fica muito longe para vir aqui no loteamento Santa Cruz. Tem o pessoal da Pedra Branca, o pessoal do Caraguatá, parte do Parado. Então, se caía muito bem uma creche ali no alto do frigorífico. Então, a gente está fazendo essa indicação. Tomara que o prefeito atenda. Obrigado. Vereador Pique. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aos vereadores livres que está escrevendo, a comunidade, o pessoal lá da Associação do Campo da Água Verde, Benjamin, o Aldir, faz de presidente, a Patrícia, que está nos representando no município, no Miss Santa Catarina, e parabenizar você, Patrícia, porque a gente sabe que tem um custo grande nisso, e você se propôs a fazer até o momento sem nenhum custeio do município, mas pode ter certeza que o prefeito, semana que vem, nós teremos se depender de nós, né, o vereador Paulo já deu a ideia ali, semana que vem nós estaremos montando um projeto de incentivo para você, que é merecido porque você vai representar o nosso município. Ao Polaco, que representa o sindicato, e aos demais moradores lá do loteamento, e o senhor Osmar que faz a minha indicação 085, senhor presidente, fala referente à troca de lâmpadas, e como eu sei que a Secretaria de Planejamento vai estar em breve várias ruas do nosso município para trocar as lâmpadas, essas amarelas pelas brancas, então semana passada já tinha solicitado que trocasse algumas ruas, e nessa semana estou solicitando novamente que troque as ruas Vedelin Metz, Bernardo Uzi e Derivotric, né? Que em breve a Bernardo Uzi receberá uma pavimentação, espero que não aconteça que nem as demais aí que estamos esperando há algum tempo, que essa, quando se inicia, já termina, a gente ainda não tem o motivo, o porquê dessa paralisação dessas obras, mas espero que seja só uma questão de detalhe, não de recurso,
porque a comunidade não aguenta mais esperar tantas obras iniciadas e nenhuma terminada, e inclusive a pavimentação aí está tendo uma cobrança muito grande. Então, senhor presidente, espero que o executivo atenda essa troca e que inclua essas ruas para que melhor atenda as comunidades com uma iluminação que realmente a comunidade merece. A gente queria que fosse todo o município, mas a gente sabe que há dificuldade, mas que pelo menos as principais ruas no momento aí, né, a Ivo daquilo também está incluída aqui, o vereador Neno sabe, então já nem coloquei aqui, porque já está incluída no projeto, que o prefeito falou. Espero que nós tenhamos sucesso, né, nessa conquista aí. Se os demais vereadores quiserem assinar, está à disposição. Obrigado, senhor presidente. Vereador Vilmar Sudoski. Cumprimentar os colegas vereadores, vereadora Cris, comunidade que se faz presente aí, o Marli, Darcy, Polaco, nosso amigo, parceiro de PSD, né? Grande Miro, o pessoal da nossa associação lá no Campo Água Verde, o Benjamin e os demais que se fazem presente, a Patrícia, né? Parabenizar e desejar muito sucesso nesse momento em que você vai participar desse evento tão importante, que vai levar o nome de Caminhos, e não só para Santa Catarina, mas com certeza vai divulgar o nome de Caminhos por todos os cantos desse país. Desejar muito sucesso e conte com a Câmara de Vereadores, com esta casa aí, que ela puder ser útil e te ajudar nesse evento, com certeza ela fará, em nome dos 10 vereadores. Cumprimentar o Osmar, cumprimentar o amigo, colega Beto Passos, né, ex-presidente da casa, ex-vereador, candidato a prefeito do município de Caminhas, né, já foi e vai ser com certeza, né, pelo que a gente ouve por aí, com certeza. Pois é, isso é uma incógnita. Mas o tempo dirá. Tenha calma, vereador Pique, que o tempo o dirá, com certeza. Bom, vamos falar sobre as indicações. A indicação número 90 é na Avenida dos Expedicionários, na altura do IFSC, na altura do Sesquileiro, na altura da Casa da Cidadania. Aquela tubulação está entupida. Então, há uma necessidade de que seja feito um trabalho para que, quando dá as chuvas, aquela água não fique correndo por alguns dias, né, vereador Chiquinho? Talvez o senhor e o vereador Neuso, que sempre transitam bastante naquela região, tenham observado que dá alguns dias de chuva, depois aquela água fica lá mais 4, 5 dias escorrendo por cima da ciclovia, por cima da própria rodovia, dias ali, claro. Então a tubulação está entupida e precisa que seja feito. E até porque não fica bem com muitos alunos, com 3 entidades importantes e aquela água jorrando e correndo naquele local. Então é de extrema importância que a Secretaria de Obras tome uma atitude, resolva aquilo e desobstrua aqueles tubos que estão entupidos, que com certeza vão passar nos anos, a terra, a pedra, enfim, objetos estranhos vão caindo lá e aquilo vai causando um entupimento e daí as águas não fluem normalmente, mas com certeza o vereador Bene, ou o secretário Bene deve estar pensando nisso. Também na Avenida dos Expedicionários, indico aqui 2 colocações de faixa do pedestre, que seria uma ali na Júlio do Dante Neto. Quando saem as aulas, Menino Deus, da creche, e então há uma movimentação grande de gente atravessando aquele espaço, e nós não temos ali uma faixa de pedestre, onde de segurança que os pedestres possam fazer a travessia. Outro problema sério é já na rua seguinte, que é a Teodoro Milk, onde nós temos aquela companhia de fumo, e é um movimento grande ali de caminhões e pedestres atravessando, também adentrando de um lado para o outro, fazendo a travessia da expedicionária. Então é de grande importância que esses 2 locais sejam realmente atendidos nessa indicação, porque com certeza vai zelar pela vida das pessoas que lá transitam, né? E também vai trazer um pouco mais de segurança aos
motoristas, porque vão respeitar a faixa do pedestre e vão ter, os pedestres vão ter uma segurança maior também. Com relação às ruas centrais, especialmente aqui a Coronel Albuquerque, até hoje eu vi uma cena um pouquinho forte ali, mas graças a Deus não aconteceu nada, porque a faixa, elas desapareceram, as faixas sumiram, apagou, e as pessoas, aquelas pessoas que estão acostumadas, elas entram em cima da faixa achando que o motorista está enxergando que ali tem uma faixa, e a faixa já não está mais lá, então ela sumiu. Precisa revitalizar todo o nosso centro. Então, que o Detran, esse centro é de responsabilidade da companhia, né, que explora o estacionamento, que seja cobrado isso com muita força, porque não pode ficar assim. As faixas desaparecendo e o cidadão correndo sérios riscos de vida. Então, que seja tomada uma providência, que o Detran responda com rapidez com relação a isso. O que cabe ao município fazer, o Detran fazer, e o que cabe à empresa fazer, executar e cobrar. Tem que ser assim, porque não podemos ficar aí, deixar de uma semana para outra, de um mês para outro, e nós estamos com as faixas apagadas há quanto tempo? Então é hora de se tomar uma providência mais forte, mais firme, e que isso seja realmente realizado. Tenho certeza que o Executivo vai fazer isso, com certeza. Obrigado, presidente. É o seguinte, vamos cobrar agora, vereadora, haja visto que as máquinas agora estão trabalhando com a Nova Verde, as máquinas trabalhando lá, então vamos cobrar da Secretaria de Obras, estão lá em cima na rua Otávio Ferreira da Silva, vamos sair agora à tarde, e vamos cobrar deles agora para fazer esse trabalho que o senhor também está, suas indicações do senhor, e vamos agora no campo da Nova Verde, vamos pegar mais pesado com eles, todos nós também, né? Esperamos que agora saiam os trabalhos lá, o serviço bem feito, tá bom? Vereador João Grey. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhora vereadora. Nossos amigos e amigas que acompanham a sessão, seja pela TV Câmara, seja nessa casa. Nossa boa noite. A minha amiga Sandra, que nós dividimos algumas provas lá na escola Almirante Barroso, e essa menina teve bons anos naquela escola muito bem conceituada, que eu tive o prazer de defendê-la muitas vezes aqui nessa casa. Assim como todas as nossas escolas têm um quadro muito importante de funcionários que dão a alma pela educação no nosso município. Isso nós vimos no início desse ano com toda a luta dos professores. A nossa amiga Patrícia, quero desejar toda a sorte, e muito mais que isso, mais que sorte, nós vamos torcer para que o Executivo mande o projeto e a gente vai estar aqui sendo favorável, porque leva o nome do município, meu amigo abençoado, nossos companheiros lá da Associação de Moradores da ANCAV, enfim, os funcionários da Prefeitura, meu companheiro do partido, Beto Passos, ex-vereador, terceiro suplente de deputado estadual de Santa Catarina, foi candidato a prefeito também, e se depender do meu voto no diretor do PT, vai ser candidato a prefeito novamente. Se ele quiser ser candidato a vereador, também tem meu apoio. Se ele quiser ser deputado, vai ter meu apoio também, pois é um guri que crioulo dessa cidade e mostrou que ama essa cidade. E dizer assim que quem quiser ver o nosso amigo Beto Passo prefeito, esteja à vontade para nos ajudar. Esteja à vontade para nos ajudar. Não precisa ele mudar de partido para ser prefeito, porque quem vota é o povo, né, meu amigo Osni? Quem vota é o povo, quem decide é o povo, né? E outras coisas, o resto tudo é duvidoso. A democracia sim, né? Faz política com proposta, e quem vota e elege é o povo. O resto tudo é duvidoso, que o povo analisa essas questões. Nas últimas eleições tem crescido muito essa questão do povo chegar mais perto da política e perceber que algumas coisas tem que analisar mais de perto, né? Então a gente fica
dando título para fulano que vai ser prefeito, outro que vai ser vereador, outro que vai ser deputado, e esquece de que quem elege é o povo. Quem elege é o povo. Mas nós podemos, e o nosso companheiro Beto Passos, se depender da minha ajuda, e do diretório do PT, que com certeza aprovará, vai ser o candidato a prefeito. E não tenho dúvida, se o povo assim o permitir, ele vai ser um grande prefeito nessa cidade. Assim como foi um grande vereador. Meus caros amigos, eu quero aqui, nós temos vários projetos na leitura, um deles é o número 50, que tem um recurso ali para a construção de casas, a reurbanização na Vila Verde, que não vou aqui entrar em detalhe, não cabe nesse momento, e que tem também um recurso para a construção da unidade de distribuição de alimentos, um projeto já que nós aprovamos, um projeto que a Consol aprovou, que está fazendo muita falta para o nosso município, que trata da merenda escolar. E então eu convido meus pais aí para nós analisarmos esse projeto e dizer para o executivo que, se tiver tudo certinho, nós aprovaremos o mais rápido possível pela importância da matéria. E que, se não tiver certinho, mesmo a matéria sendo importante, nós temos que cumprir com o nosso dever de fazer as coisas certas. E também o projeto número 51 de minha autoria, que versa sobre a obrigatoriedade de alimentos agroecológicos na alimentação escolar. Por que eu fiz questão de colocar nesse projeto a obrigatoriedade? Que também veio para leitura, o projeto está aberto para possíveis emendas, se os novos colegas assim entenderem, para a gente conversar, enfim. O que a gente quer é que colocar alimento puro na mesa das nossas crianças. Eu sempre fiz essa pergunta onde eu fui fazer palestra sobre a questão da agricultura familiar, sobre a questão de alimentos saudáveis. Você ama teu filho? Se você ama teu filho, você vai colocar veneno na mesa para comer? Então são algumas perguntas que mexem com a gente. Respeitamos a matriz tecnológica que produz com agroquímico, que é uma questão de, enfim, mercadológica, né? Porque nós temos condições de produzir a mesma quantia ou mais alimentos sem usar tanto agroquímico ou sem usar agroquímico. Mas nessa questão da alimentação escolar, nós sabemos, tem pesquisas que mostram isso, tem dados à vontade. O professor Osmar está aqui, que tem uma larga experiência nessa questão da educação, que a personalidade, a saúde das crianças, das pessoas, depende daqueles primeiros anos de vida. Então, nós temos aqui clima favorável, o melhor clima, não vou dizer do mundo, mas um dos melhores do mundo para a produção, que produz uma gama de produto muito grande. Nós temos a questão hídrica, as chuvas aqui é muito bem distribuída. Nós temos uma coisa importantíssima, que é os agricultores. Os nossos agricultores são muito bem preparados, são abertos a nova tecnologia, precisam de alternativas, enfim, e nós temos o processo de alimentação escolar funcionando. Você tem que melhorar, mas está funcionando. E assim funcionando, não somos os melhores do Estado, nós estamos entre os melhores do Estado nessa questão do conjunto ali da merenda escolar. Então, por que não nós produzirmos alimentos agroecológicos, orgânicos para nossas crianças? Não tem nenhum motivo para não fazer isso. E eu, se for preciso, eu faço esse debate com quem quer que seja. Não tem nenhum motivo para nós
não fornecermos alimentos agroecológicos orgânicos para nossas crianças na escola, no pré-escolar, no maternal, nas creches, enfim. Nós temos uma rede de assistência técnica também e de pesquisa, inclusive, nessa questão dos orgânicos agroecológicos, na nossa região, no nosso município, muito boa, preparada para isso. Nós temos um programa nacional de agroecologia que viabiliza financiamento. Então tem tudo para nós. Então assim, se nós não se desafiar em fornecer alimentos agroecológicos sem veneno produzido aqui na nossa terra para as crianças, como é que nós vamos dormir, vereador Gil? Vossa Excelência, que é um homem muito temente a Deus, como é que nós vamos dormir tranquilo, sabendo que nós deixamos de fazer um bem muito importante e por causa de alguma outra dificuldade nós não estamos fazendo? Então, estou abrindo esse debate, propondo esse projeto de lei, não é obrigando o município amanhã a comprar X toneladas, ele tem toda uma sequência, ele tem todo um processo que é respeitado, mas que nós temos que cumprir com a nossa parte, que é fornecer os alimentos sadios, saudáveis, para nossas crianças saudáveis, né? Eu quero aqui também registrar a presença do nosso amigo Polaco Preto, grande arquiteto, né? Além de grande sindicalista, nosso amigo Osni, e eu esqueci do nosso grande amigo, o sargento Valdecir, que é o pai da Patrícia, né? Exatamente. Então, quero aqui rapidamente, senhores e senhoras, discorrer sobre a minha indicação. Eu pedi para colocar material nas ruas da Revoada das Tirivas, do bairro Revoada das Tirivas, antigo Campo do Sol. Lá são 4 ruas, são ruas curtas, um pouco mais de uma quadra cada rua, mas que tem alguns moradores que moram no fundo da rua, que é possível encaiar o carro quando sai de casa. Foi feito um trabalho, e ainda está sendo realizado ali na Rua José Baile, na Vila Militar, muito bem feito. Foi feito um trabalho muito bem feito nas estradas principais do Salto da Boa Verde, em relação ao teatro, o qual eu queria deixar aqui o meu agradecimento em nome da comunidade. Trabalho muito bem feito lá em apoio ao teatro. Mas nós temos essas estradas que dão acesso às casas, no caso da Revoada das Tirivas, e dão acesso às nossas propriedades das lavouras. Bem como aqueles pontos de ônibus. Essa é uma indicação que eu estou fazendo, só eu estou fazendo a terceira vez já, para alguns pontos de ônibus, só serve para dizer que aqui é um ponto de ônibus, para mais nada, não ataca nem o sol, nem a chuva, e nem o barro que tem na frente. Então nós precisamos revitalizar esses pontos de ônibus. Seria isso, presidente. Obrigado. Vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade aqui presente, quero saudar inicialmente o ex-presidente da Câmara, suplente deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Canoinhas, Beto Passos, e seguindo a linha que o vereador João Grey colocou muito bem, a prioridade é a questão do povo. Os partidos políticos, todos nós temos e faz parte da democracia, mas não sei se algum partido político um dia iria para o céu, né? Porque todos têm o seu pecado, maior ou menor, né? E entre a questão partidária e a questão povo, com certeza todos nós aqui, Vossa Excelência também, tem um compromisso muito grande, muito forte com o povo de Canoinhas. Quero agradecer Vossa Excelência pela presença. Saudar o nosso amigo Miro, suplente de vereador, a Patrícia, seus pais. Dizer que com certeza amanhã o vereador Chiquinho, em nosso nome, em nome de todos nós, vai conversar com o prefeito e possivelmente amanhã mesmo a gente já tem uma notícia aqui, um projeto encaminhado, e desejar a você sucesso na caminhada. Saudar os amigos da Ancrave, o Polaco Preto representando o CISPUC, e, senhor presidente, saudando nossos amigos do Jardim Santa Cruz,
pedir para Vossa Excelência, eu sei que Vossa Excelência terminou hoje, já que a Secretaria Legislativa colocasse para leitura o projeto de lei número 52/2015, que concede o desconto a título de incentivo social para os moradores do Jardim Santa Cruz, na questão referente aos lotes já distribuídos e contemplados, com desconto de até 50% dos valores para aqueles que já tenham um pagamento de até 50% também do saldo contratual, e um desconto de 30% para aquelas quitações de ser inferior a 50%. Senhor Presidente, eu peço para que seja considerado lido o projeto hoje, porque ele chegou no final da tarde, como eu disse, Vossa Excelência já determinou que fosse colocado a leitura, mas que seja considerado lido para que nós possamos amanhã, já nas comissões, analisar, manifestar o nosso parecer, conversar também com os moradores para verificar se esses descontos estão dentro daquilo que é esperado, se essa é a vontade da comunidade, se tem algo que talvez a Câmara pudesse fazer para ainda melhorar, desde que não seja prejudicial ao andamento do projeto. Então, senhor presidente, que seja já encaminhado para as comissões para que a gente possa, a partir de amanhã, já elaborar o parecer e, quem sabe, amanhã votar em primeira votação, porque é algo bastante importante, não só para os moradores do Jardim Santa Cruz, mas para toda a comunidade canoense. E para encerrar, senhor presidente, colaborando até com o vereador Vilmar, que mencionou ali aquelas questões das faixas de pedestre na expedicionária, né? E a gente, no centro também, mas assim, com relação ao expedicionário, reforçando cada vez mais a necessidade de semáforos naquela importante avenida, né? Porque o trânsito ali é constante, é bastante elevado, onde Vossa Excelência falou ali, são 2 pontos ali que tem que ser tomada uma providência mais técnica, mais séria, e ela seria o semáforo. Mas, enfim, só colaboro, né? E faço essa colocação que entendo, senhor presidente, que nós deveríamos convidar, não vou dizer que se fazer presente na sessão, mas quem sabe numa reunião das comissões, o chefe do Detracão, o senhor Lorival, para que a gente pudesse conversar com ele algumas informações, doutor Alan, algumas informações que a gente está aqui buscando nas sessões, uma sessão, outra sessão, questão das faixas de pedestre, a questão de como é que está funcionando a questão dessa empresa que assumiu agora o nosso rotativo, os investimentos que se pretende fazer, quais os investimentos em semáforos que nós precisamos e outras medidas. E seria importante, quem sabe, a gente conversar com o senhor Lorival. A gente sabe do minguado orçamento que tem esse departamento, mas a gente já conversou com outros setores, outras secretarias, ajudou a buscar alternativas, buscar soluções, e se fosse possível, Vossa Excelência, de repente, fosse da concordância dos demais, para que a gente verificasse alguns detalhes. Nós precisamos de um investimento bastante forte nessa questão de segurança de trânsito. Nós estamos tendo um problema aí, o vereador falou que acompanhou um problema hoje, mas a gente vê no dia a dia várias situações, e pelo investimento que tem sido feito nos últimos anos, nós vamos ficar muitos e muitos anos com esses problemas se repetirem. Então temos que buscar alternativas. Então, se o senhor Lorival pudesse, de repente, ser convidado para que a gente tivesse uma conversa, quem sabe informal no primeiro momento na reunião das comissões, para a gente trocar alguma ideia sobre essas questões. O vereador Vilmar colocava das faixas de pedestre, né? Você viaja por um monte de lugar, aí a faixa de pedestre é feita e dura. A nossa aqui, o vereador Pique até fez um comentário lá que a gente acabou escutando aqui, mas era o vereador Beto Passo, quando era presidente, era um comentário que a gente fazia, parece que as faixas de pedestre eram pintadas com tinta guache, né? Que pintava hoje, daqui uma semana ela está quase que apagada, né? Agora, enfim, a gente quer saber como é que vai ficar essa situação na área central, custeado pela empresa, e nos bairros, custeados pela população de uma maneira geral, mas a gente quer uma qualidade no serviço, quer debater isso com a pessoa que tem o poder de nos passar algumas informações sobre investimentos que se pretende fazer. Obrigado, senhor presidente. Não, senhor presidente. Quero, com as considerações do vereador Paulo Glinski sobre o projeto 52, eu considero lido já esse projeto e amanhã ele vai para a primeira votação. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se há vereadores para falar em matérias de interesse público. Não, senhor presidente. Solicito que a vereadora Kesa Rabar realize a leitura dos requerimentos, não havendo projeto para
Primeira votação no dia de hoje, passamos aos requerimentos. Requerimento número 128/2015, de autoria de toda a entidade. Os vereadores infracinados, no uso das prerrogativas que lhes são conferidas pelo regimento interno da Casa, solicitam que seja encaminhado o requerimento parabenizando a senhora Simone Jerusa Sudoski, diretora da APAI de Canoinhas, extensivo a todos os membros do Conselho, pelo empenho, comprometimento e dedicação no projeto Transportando Sonho para a Realidade, o qual resultou na aprovação da doação do micro-ônibus adaptado através do Consulado Geral do Japão. Coloco em discussão. Senhor presidente, A palavra, então aqui tomei a liberdade e acredito que é para o empenho da nossa comunidade fazer esse requerimento em nome de toda a entidade. E quem lá presenciou o evento, né, mostra o empenho da PAI, lá, inclusive a mãe do vereador Paulo faz parte lá da diretoria, na conquista desse ônibus. Em um evento grandioso, né, quem pôde participar, eu estava lá, o vereador Chiquinho também, mostra o empenho dessas pessoas em conseguir fazer esse projeto ser aprovado. Eles estão há mais de um ano lutando por esse projeto. Então, é um requerimento que vem parabenizar a presidente da PAI e todos os membros da PAI, da diretoria, do conselho. E o segundo requerimento, Vossa Excelência me permitir, já vou comentar, ao cônsul japonês que aprovou o projeto e na data, faz uns 15 dias, foi feita a entrega do micro-ônibus ali, todo adaptado no valor ali de 220 e poucos mil reais, aonde 180, se não me falha a memória, 200 reais de conta do cônsul e a PAI completou com uma diferença pequena. E nesse requerimento já explicar que o vereador, ex-vereador e ex-presidente Beto Paz, desculpe não ter estado a presença de Vossa Excelência, mas que lá surgiu alguns comentários, senhor presidente, que os vereadores estavam embaixo da sombra e os alunos estavam no sol. Mas as cadeiras estavam no sol. Então nós não tivemos culpas que a Câmara, os vereadores estavam embaixo, mas a festa, a organização não foi nossa. Inclusive as cadeiras que estavam próximas, o vereador Chiquinho lembra, nós recolhemos, por exemplo, embaixo. Então, deixar bem claro para a comunidade que os vereadores não optaram por baixo da cobertura, e sim porque os alunos lá foi feito para que eles ficassem lá e tinha os balões que estavam sombrio. Infelizmente, na hora abriu um sol e não teve como surgir, mas alguns membros da comunidade questionou por que o vereador estava na sombra e os alunos estavam no sol. Eu estava, na verdade, no sol, nós estávamos no canto, mas o evento não era nosso. Mas, tirando esse detalhe, parabenizar a PAI e o cônsul pelo empenho e por ter destinado esse recurso para o município de Canoinhas, queira ou não queira, veio para o município de Canoinhas e vem atender mais uma entidade que tem um trabalho fenomenal aí, que é a nossa PAI do município. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão. Quem queira discutir, eu coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 128. Requerimento 129/2015. Os vereadores infracinados, no uso das prerrogativas que lhes são conferidas pelo regimento interno da Casa, solicitam que seja encaminhado o requerimento agradecendo o cônsul Akira Ishioka e ao consulado japonês pela doação do veículo adaptado, tendo a certeza da consciência que a entidade desempenha uma atividade importante para os alunos portadores de necessidades especiais, de autoria de toda a entidade. Já discutido pelo vereador Renato, coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 129. Requerimento 130/2015. Os vereadores infracinados, no uso das prerrogativas que lhes são conferidas pelo regimento interno da Casa, solicitam que seja encaminhado o requerimento à comunidade do Salto da Água Verde, parabenizando pelo belíssimo trabalho desenvolvido no Teatro Paixão e Morte de Jesus Cristo, apresentado no último dia 13 de abril, de autoria de toda a entidade. Está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra. quero aqui
agradecer a essa Casa de Leis que aprovou por unanimidade R$10 mil, que foi muito importante na ajuda de custo lá do nosso teatro. Diz assim que a comunidade do Salto está muito agradecida novamente por ter a presença do nosso povo de Canoinhas, povo da região, por ter o apoio dessa casa, por ter o reconhecimento dessa atividade que nós fazemos lá, que ela é acima de cultura, acima de esporte, ela tem um significado muito maior. Eu comentava lá com o coordenador do teatro, o nosso amigo Gil Stock, que também é presidente da igreja agora, que para nós que participamos do teatro, para as famílias, é muito mais que um sacrifício, é uma oportunidade que a gente tem de estar dentro de um grupo, porque nós podemos até pagar uma escola de teatro, que tecnicamente vai ser muito melhor que aquela que nós participamos, sem dúvida. Mas a vivência em comunidade, o espaço, aquela amizade que a gente constrói com o povo que vai lá, entre os mais de 10 ensaios que nós fazemos, não tem como comprar. Esse negócio existe ou não existe na comunidade. Então, para nós é um fator muito positivo, e eu estou aqui em nome da comunidade fazendo os nossos agradecimentos a essa casa, ao Executivo Municipal, que também fez a sua parte lá. O secretário Beni colocou as pedras lá, o pessoal está dizendo, mas nós precisamos também das lavouras, né? Não é só no teatro lá. Mas foi uma coisa muito importante que aconteceu, e quero agradecer também a parte dos vereadores aqui em apoiar esse requerimento para nós parabenizar a nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marco. Vereador João, eu estive lá, fui na sexta-feira antes do almoço, por outros motivos fui lá e fui até no local do evento. E depois fui à noite, onde eu vi e parabenizar o vereador por ser um dos atores, né, o qual representou João Batista, fazendo o batismo a Cristo e recebendo também, né? E toda aquela comunidade que lá se envolveu, mais de 200 atores que estiveram envolvidos. 250, mas é mais que 200. Um trabalho belíssimo, lindo, né? Onde todo o espaço determinado ao público lotou, né? O vereador João estava cheio, completamente cheio, aquele espaço onde foi feita a apresentação do teatro, e também desde o início a apresentação de toda a trilha, né? Com todas as nascimento, enfim, todo o transcorrer da vida de Cristo enquanto aqui na Terra. Foi feitas as apresentações, todas muito bonitas, muito bem preparadas, e sinceramente não dá para dizer que são os nossos amigos, colonos, trabalhadores do dia a dia que estavam lá fazendo aquele papel. Então, acho que a comunidade do Salto da Água Verde diz quem são eles, né? Pela competência, como o vereador falou, por esses 10 ensaios e apresentação, essa convivência, né? Se torna toda uma grande família na realidade, porque, como diz o vereador, essa convivência desse período de ensaios e preparação é gratificante, as pessoas elas gostam, e eu falo disso porque eu também faço parte de uma comunidade e é onde a gente se sente bem de fazer esse trabalho, né? Às vezes as pessoas dizem, poxa, mas você vai lá, mas precisa disso? Não sei se precisa, mas eu vou porque eu gosto, e eu tenho certeza que o vereador vai porque gosta, e aquelas pessoas, aqueles 250 componentes que fazem parte de todo esse teatro, vão porque gostam, e fazem isso com muito carinho, com muito amor, por isso fica tão bem feito, tão bonito, tão bem apresentado. Então fica aí o meu abraço a cada um deles, e pelo que fizeram, pelo que com certeza irão fazer ainda mais à frente. Parabéns a todos. Eu só não falei aqui o nome de algumas empresas que também contribuíram, mas eu me comprometo para amanhã trazer o nome das empresas
que empresas da iniciativa privada que estão lá desde 10 anos atrás, contribuindo para a realização do teatro. Isso é muito importante também. Coloque em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 130. Requerimento 131/2015, de autoria do Edil Márcio Doski, ao excelentíssimo senhor Luiz Alberto Costa Faria, prefeito municipal, e ao senhor Lorival Chupitoski, diretor do DETRACAN, solicitando previsão da revitalização das faixas de pedestres na área central do município, especialmente na rua Coronel Albuquerque. Tem discussão. Havendo que quer discutir, coloque em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 131 da autoria do Márcio Doski. Requerimento 132/2015, os vereadores, pela unanimidade, requerem que seja registrado nos anais do Poder Legislativo Canoinhense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Geraldo Liskowski, ocorrido no dia 31 de março, determinando que seja comunicado à família enlutada, de autoria de toda a entidade. Por se tratar de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Senhor presidente, nós não temos mais requerimentos para a data de hoje, mas eu gostaria que a secretaria formulasse para a data de amanhã, para ser votado, um requerimento parabenizando e apoiando o Sinte de Canoinhas pela mobilização que realizou no dia 1º em prol dos professores da rede estadual. É uma ação dos professores da rede estadual, mas como nós estivemos no dia lá acompanhando alguns momentos dessa mobilização, né, e a gente vê como é importante essa questão da união das classes em prol de algo que vai ser para toda uma classe e não individual, apenas para uma, né? Onde eles estavam cobrando do governo estadual a abertura de negociação com o Sinte, né, para que se chegasse a um consenso sobre a pauta das reivindicações da classe, e também onde foi apresentada uma nota de repúdio sobre qualquer tipo de assédio moral, pressão, coação, proibição à greve, ameaças de demissões, e a gente vê isso como uma coisa muito comum por parte dos governos, de qualquer esfera, mas a gente sabe que isso acontece, principalmente os professores que estão em estágio probatório, né, os profissionais que estão em estágio probatório, os ACTs, eles acabam de alguma maneira sendo coagidos a não participar da greve, com ameaças de demissões e enfim, tudo isso. E eles estão no direito deles, a greve é um direito constitucional, eles estão dentro do direito deles de estar fazendo essa mobilização, e eu gostaria que fosse feito, então, para a data de amanhã, esse requerimento de apoio à classe e parabenizando pelo movimento que foi feito. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, A palavra, vereador João. com a autorização da vereadora, eu gostaria de, se fosse possível, assinar junto esse requerimento. Sugerir que, de repente, o Sinte nos passasse as principais questões e a principal pauta que eles têm, e nós fazemos esse requerimento em forma de moção de apoio e moção de apelo para o governo do Estado, que a pauta deles, como o vereador já falou, é uma luta muito justa. Também, senhor presidente, eu gostaria de pedir um requerimento verbal aqui para amanhã, se nestas mudanças de trânsito está contemplado, se tem alguma coisa pensada na questão do transporte público, porque o transporte público, o transporte coletivo da nossa cidade, ele também será beneficiado ou prejudicado na questão da mudança do trânsito. E ali, nós fazemos 5, 6, 8 quilômetros um dia a mais, poderá não sentir. Mas se numa linha de ônibus tiver que fazer 8, 10 quilômetros a mais em um dia, numa passada, em 8, 10 vezes que esse ônibus passa, significa muitos mil reais onerando a empresa. E se onerar a empresa vai ter que repassar ao consumidor
e isso vai afetar diretamente o nosso povo. Então, eu tenho minhas dúvidas se isso está contemplado nessas mudanças. Então, eu quero encaminhar esse requerimento solicitando essas informações sobre a questão do transporte público, como ficará nas mudanças de trânsito que está pretendido. Apesar que eu gostaria que o Executivo respeitasse a nossa solicitação de uma audiência pública para ter um debate mais amplo antes de fazer essa transformação. Mas se o Executivo fizer, o nome já diz, eles são Executivo, eles podem fazer essas questões, podem fazer sem autorização da Câmara. Mas eu gostaria muito que eles tivessem dessem a oportunidade para o nosso povo. Mas se isso não acontecer, eu quero que esse requerimento seja encaminhado agora de manhã. Obrigado, senhor presidente. Será redigido esse requerimento, Vossa Excelência passa melhor ali para a Andréia, que faz o requerimento, e com certeza no dia da manhã, para a votação do dia da manhã. Passamos às explicações pessoais. Solicito informar se há algum vereador para falar. Vereador Pique. Senhor presidente, só queria justificar, não é de praxe, né, nenhum vereador atender o telefone em sessão, mas era com o Dr. Márcio, ele estava eufórico aí, quem sabe o acompanhamento dele até pediu para informar o vereador Paulo, referente ao nosso fórum, que foi sacramentada a parte de recursos no edital. O vereador Paulo, então, ele deu essa informação agora, 7 horas, e vocês sabem da briga dele junto com esses vereadores para que o Fórum de Canoinhas aconteça. Vai ser uma obra que passa dos 20 milhões, já estão orçando em cima, então deve ser a maior obra do município. Então ele ligou uma vez, não entendi, na outra eu fui entender porque ele viu que ele estava fora, que a notícia era boa. Então, que a parte recursal, o senhor presidente não se encerrou, né? Então, em breve, o tribunal dará a ordem de serviço, é uma empresa de Curitiba que ganhou, para que se inicie as nossas obras, a obra do Fórum do município de Canoinhas. Então, peço desculpa à comunidade, mas era uma informação importante e vejo que teria que ter pedido para passar a vossa serviço. Obrigado, senhor presidente. Bom, vendo mais vereadores que queiram falar aqui, eu quero também só lembrar quem nos acompanha pela internet, os que estão aqui, ao longo do tempo, este vereador e o vereador Nino Pangas, com a indicação solicitada pela comunidade, principalmente pelo nosso povo que mora daqui, essa região de Fartura, distrito de Filipe Schmidt e Paulo Pereira, a retirada de uma lombada na subida aqui próximo ao Fricasa. E com muita luta, muita indicação, nós fomos falar pessoalmente com o prefeito, e ele determinou ao chefe de trânsito do município, o senhor Lourival, que retire a lombada. Mas retiro de lá e vai ser construída uma em frente à empresa Fricasa ali, Tirol ali, onde há necessidade realmente de ter uma lombada. Mas aquela da subida, vereador Leno, nós comemoramos junto essa vitória, junto com todos os que passam por aquela via ali que precisam, vai ser retirado, porque era um transtorno mesmo. Pode ser como no corpo do bombeiro ali, até eles sofriam com aquela lombada caso uma emergência naquela região. Então aqui a gente faz solicitações para lombada e também fizemos para retirar esta lombada, mas ela vai ser retirada da subida onde não há necessidade e colocada no local adequado que está. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrar esta sessão, marcando outra para o dia 7/4, terça-feira, no dia da manhã, às 19 horas. Uma boa noite a todos.